Muito bem. Aqui nós estamos apresentando um pouco mais das definições a respeito de degradação ambiental e uma visão um pouco mais contextualizada daquilo que nós temos hoje, da nossa crise que nós temos por herança de todo o processo de industrialização que nós já vivemos, né? De todo o nosso passado, a nossa história, como nós já apresentamos no seminário e tudo mais. Seguindo ainda o conhecimento a respeito destas bases, né, da nossa crise, daquilo que nós estamos vivendo, nós vamos falar agora sobre a questão mais regionalizada, né? Nós falávamos do Brasil e também falamos do mundo, né, da Revolução Industrial lá da Inglaterra, que começou por lá, depois falávamos do Brasil, mas a gente precisa olhar agora, nós como educadores, né, como pedagogos, precisamos observar para a nossa realidade. Né? Um dos grandes desafios da pedagogia é utilizar o nosso dia a dia no processo educacional. Né? Então, para isso, nós precisamos trabalhar também hoje a visão do meio ambiente sobre a abordagem das suas bases históricas, né, da nossa crise que nós vivemos até hoje, da crise ambiental, nós precisamos passar também por essa questão regionalizada. Então, falando sobre a nossa região, a degradação ambiental regional, os grandes projetos na Amazônia. Certamente você já estudou, né, no ensino médio ainda, né, no ensino fundamental, quando falava principalmente sobre a questão de estudos amazônicos, né, nós falávamos sobre os grandes empreendimentos, né, sobre aquilo que foi realizado no Brasil, né, principalmente aqui na nossa região amazônica. Então, observemos aqui. Com a intenção de integrar a Amazônia a fim de evitar sua internacionalização e assim explorar seus recursos de valor inestimável. Então, o governo brasileiro ele resolveu fazer a política de integração nacional, né, durante algum período, porque se percebia que a Amazônia ela não havia sido povoada como o restante do Brasil, né, como a grande parte, por exemplo, do sul, sudeste e até mesmo o nordeste do Brasil havia sido bem mais colonizado, povoado. Mas a parte principal da Amazônia, onde a gente vê mais a região norte, especificamente a nossa região, ela não havia sido muito explorada, ela era muito virgem ainda, né? Muito desconhecida, inclusive suas riquezas. E era uma grande, uma vasta quantidade de terra, né? Imenso. E não se conhecia. Então, qual era a situação? Existiam algumas linhas políticas que tentavam fazer com que o Brasil pudesse ter até mesmo independência dessa região. E aqui eu queria ressaltar para vocês um pouco de conceito histórico sobre aquilo que nós vivemos na nossa região, que foi a cabanagem. Né? Que, para quem não lembra, foi um movimento é, de independência da nossa região, onde queria-se a independência da nossa região norte, né? Principalmente aqui do Pará, para a independência do Brasil, de fato. Não se queria mais obedecer ao que o Brasil mesmo tinha. Até porque, pensa só, o Brasil foi descoberto no ano de 1500. 30 anos depois foi que o Brasil começou a ser colonizado. E isto começou a ser colonizado lá na região do Rio de Janeiro, por exemplo, no sudeste do Brasil, onde o Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira, né? Então, a partir daí, o desenvolvimento nacional começou nestas regiões, mas o norte, nossa, o norte só foi ser colonizado quase 150 anos depois do descobrimento do Brasil. E aí começou a ser colonizado, pensa, a galera vinha para cá ainda para sair no tapa com onça, né? Então, assim, era uma questão totalmente nova e desafiadora viver na Amazônia. Só que também eles precisavam, outros países estavam começando seus processos para querer agregar também as suas terras, né? Para querer se anexar às terras brasileiras, né? Da nossa Amazônia legal, principalmente. Então, existia um medo de que os países pudessem entrar no nosso território, se firmar e nesse processo acabarem se dando por donos desse território, porque ele foi responsável pela sua colonização, né, pelo seu desenvolvimento. Isso legalmente faria com que o Brasil perdesse. Então, o que foi que o governo resolveu fazer? Não, vamos fazer o seguinte: vamos começar a povoar essa região, vamos investir em algumas coisas lá no meio, e nesse processo a gente vai fazer a nossa política de integração nacional, que na época, né, existia um slogan: integrar para não entregar, né?
era preferível, era necessário integrar o Brasil, interligar essas áreas para evitar com que as outras nações pudessem tomar conta delas, né? Então a gente começa a observar desse ponto de vista, né? Então, essa interligação, né, essa integração da Amazônia ao território brasileiro, ele se deu através de grandes projetos que nós tivemos aqui, né, projetos da área siderúrgica, da área mineral, né, vários projetos foram realizados aqui dentro para fins de fixação desse território ao Brasil, tá? Então, assim, a partir do início da década de 70, o governo do então presidente Emílio Médici foi dado início à implantação dos grandes projetos da Amazônia, com a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, que nós já ouvimos falar várias vezes, né, conhecemos aqui na nossa região, a mineração Rio do Norte, em Oriximiná, o complexo Albras ao Norte, em Barcarena, e o projeto de ferro Carajás, que fica em Parauapebas. Tá? E o projeto de ferro Carajás, em Parauapebas. Bem, estes projetos foram instalados aqui na nossa região, com aquela finalidade que a gente já tinha conversado antes, né, de trazer desenvolvimento, mas não somente por isso. Quando vem um projeto desse grande, vem gente também de todo lugar do Brasil e até de outros países para trabalhar aqui. Então acaba tendo uma espécie de um processo de povoamento nessa região, né, onde o povo vai começar a se apossar desse território, né, o povo brasileiro começa a se apossar desse território, começar a viver aqui e tal, e assim a gente começa a ter então mais esse sentimento de posse, né? O Brasil passa a ter mais domínio sobre a sua região. Falando desses projetos de modo especial, né? A questão da usina hidrelétrica de Tucuruí, que nós temos, já ouvimos falar, é uma das maiores do mundo, inclusive, né? Lembrando que poucos países têm essa tecnologia para a produção de energia a partir dos recursos hídricos, né? O Brasil, como é um dos maiores países, o terceiro maior país do mundo em território, mas se eu não me engano é o maior em diversidades de rios, principalmente na nossa região norte, né, na região amazônica, onde nós temos muitos rios, rios grandes e volumosos. Então se tinha a possibilidade de criar esse processo de energia, de produção de energia elétrica. Então a usina hidrelétrica de Tucuruí foi um desses grandes projetos que nós tivemos aqui, um dos primeiros. A mineração Rio do Norte, lá em Oriximiná, que eu falava agora há pouco, ela é um processo de transporte. Né? Ela trabalha principalmente na área de transporte de minérios, né? Para suas empresas, para as fábricas e tal. Reza a lenda de que neste período, aqui também, na parte do projeto de ferro Carajás, né, que nós temos, ele depois eu vou falar sobre Barcarena, né, sobre Albras do Norte e Barcarena, eu vou falar primeiramente de Carajás. Reza a lenda de que um grande geólogo da Vale do Rio Doce, um dos chefes de lá e tudo mais. Lembrando que a companhia Vale do Rio Doce, ela era um processo, ela era uma empresa estatal e todos esses empreendimentos que nós estamos falando, como a usina hidrelétrica, a mineração Rio do Norte, a Albras, Alu Norte, né, o projeto de Ferro Carajás, tudo isto eram empresas estatais, era o Estado que era dono disso tudo, assim como é a Petrobras ainda hoje, né? Embora grande parte das ações da Petrobras já não façam mais parte do governo brasileiro, né? Já não são mais de demanda brasileira. Mas o Brasil ainda tem, o governo brasileiro ainda tem a maioria das ações, né? Por isso ainda manda lá no negócio. Mas neste caso aqui, todas essas empresas eram extremamente governamentais. Lembra que eu falava para vocês há pouco tempo no nosso seminário e nós falávamos sobre o processo de industrialização e tal, de implantação da industrialização no Brasil? Bem, esse processo se deu especificamente por causa destes projetos aqui, onde nós começamos a produzir metais, nós começamos a produzir energia elétrica, começamos a produzir algumas coisas. E isso serviu de base para a nossa revolução industrial, tá? Não percam esse link, essa ligação. Então vamos lá. Diz a lenda que este geólogo vinha passando, né, vinha de teco-teco, esses aviões que vivem caindo aí, né, infelizmente que cai demais aqui na nossa região, esses monomotores. E ele vinha passando, né, vinha para essa região. Até que passou por um período de turbulência e, enfim, o avião caiu.
No que caiu, caiu lá em Carajás, na serra. Né? O avião foi destruído e tal, ele conseguiu sobreviver, ele e o piloto conseguiram sobreviver, não tiveram graves problemas, né? O piloto conseguiu pousar e tudo mais. E esse geólogo deu um chute no chão lá, brabo, né, que tinha caído, e tinham várias pedras lá, tipo uma pissarreira que a gente tem aqui, né, na nossa região, alguns lugares que a gente vê aquela pissarra toda cheia de pedra. Quando ele chutou, ele observou que aquelas pedras tinham uma coloração vermelha, bem escura mesmo, chegando a ficar quase roxa. E aí, o geólogo, né, olhou aquilo, né, era da área dele de conhecimento, e ele começou a encher os bolsos da maior quantidade de pedra que ele podia tirar de tudo que era canto daquele espaço. E começou a guardar tudo. Né? Ele já tinha identificado a olho nu que se tratava de hematita, que é o minério de onde se tem o ferro, de onde se extrai o ferro. E aí ele observou, né, separou esse material, quando foi resgatado, fez as análises de solo, né, da terra que ele tinha juntado, das pedras que ele tinha juntado, de tudo que ele pôde juntar de lá, e descobriu que ali naquele lugar onde ele caiu, existia uma grande jazida de hematita. Estudos foram feitos depois e se trata simplesmente da maior jazida de minério de ferro do mundo e está presente na cidade de Carajás, né? Na serra de Carajás principalmente, né? Não na vila, mas na serra. E ali, então, foi implantado esse projeto, né? Do projeto de Ferro Carajás, o PFC, né? Projeto Ferro Carajás, lá próximo da Parauapebas. Gente, descobriram que a quantidade de minério de ferro que existia ali e a qualidade dele era absurda. E aí, claro, cresceu o olho do governo e não só do governo, como de outros países também. Então, mais um motivo agora para a gente tomar conta do nosso território, tomar conta daquilo que é nosso. Porém, é que este processo de extração mineral, gente, ele causa um ataque ao meio ambiente absurdo, né? Assombroso. Vocês já viram reportagens a respeito dos garimpos, né? Por exemplo, de Serra Pelada, deve ter visto, e é fácil, é só você pesquisar a qualquer momento no Google, né? Garimpo de Serra Pelada, pesquisa imagens, fotos, você vai ver um formigueiro humano, um lugar extremamente grande e totalmente devastado, deteriorado, né? Pela humanidade, pelos homens em busca do ouro, né? Em busca do metal. Só que a Serra Pelada, gente, ela não é nada comparada com a extração do minério de ferro que existe lá em Carajás, lá na Serra de Carajás. Não é nada comparado com aquilo. Eu tive a oportunidade, quando eu estava na empresa, na Alunorte aqui, de tirar uma foto próxima de um das caçambas que carregam minério de ferro. Gente, eu tenho, para quem não me conhece, para quem está fazendo online, né? Eu meço 1,70 m. E a minha cabeça, eu em pé do lado dessa caçamba, né? A minha cabeça mal passava do pneu. Quer dizer, quando eu falo do pneu, eu tô falando do pneu. A minha cabeça não chegava no meio da roda inteira, se você calcular assim, a roda inteira, minha cabeça não chega no meio da roda. Então, faz uma ideia agora do tamanho deste negócio. E lá, e essa que veio aqui em Barcarena, que estava aqui, era uma das menores na época no Senai, quando eu estava fazendo os cursos da Alu Norte. Essa era uma das menores. Lá existem outras muito, muito maiores. Então, assim, é um negócio assombroso o tamanho dessa exploração, do processo de exploração e o quanto o meio ambiente é atacado, é devastado diretamente com isso, né? E agora, voltando a falar sobre Barcarena, o Brás e Alo Norte, em Barcarena, na cidade que é próxima, né? Onde eu, inclusive, trabalhei na Alo Norte. O que que acontece? A mineração Rio do Norte, ela faz o transporte dos minerais. Ela transporta ferro, né, cara, ela transporta ferro pelas ela transporta ferro para as empresas, né, siderúrgicas que vão pegar aquele minério, né, a terra da hematita e vai transformar em ferro nas siderúrgicas, mas também ela transporta um mineral chamado alumina, que é justamente de onde se extrai, na verdade, a bauxita, o minério, né? O nome dele é bauxita, que é justamente uma terra extremamente que é rica em alumina, que é o metal, a matéria-prima para se fazer o alumínio que a gente conhece. Então, também foi descoberto, né, lá em Oriximiná, na cidade, né, onde a mineração Rio do Norte funciona, porque pensa só, por que mineração Rio do Norte? Mineração porque ela transporta minério, certo? Rio do Norte
É porque ela transporta esse minério a partir de embarcações, de navios. Lembrando, a nossa região ela não é repleta de uma malha viária, ela não é afortunada de ter uma malha viária, um complexo de malhas viárias viáveis para o transporte, né? Nem para nossas próprias viagens, meu Deus. Tem cada estrada aqui no Pará, aqui na nossa região norte, que é uma tristeza, né? Belém-Brasília, por exemplo, Cuiabá-Santarém, entre outras rodovias federais que são extremamente abandonadas pelo governo, né? Pelo poder público, né? Então não tem manutenção nenhuma nelas. Então, assim, desde aquela época da década de 70, se agora já não temos, imagine década de 70, né? Menos ainda. Então, era muito melhor transportar esses minérios a partir dos navios, das grandes embarcações. E era exatamente este o processo que era realizado. A, a mineração Rio do Norte ela transportava estes minérios, como por exemplo a bauxita. Trazia a bauxita de lá até o Porto do Conde, aqui em Barcarena. Esse minério chegava, era descarregado, a bauxita. A Lunorte recebe, na verdade, isso ainda existe até hoje. A Lunorte ela recebe a bauxita, ela faz o processo químico, o processo dela de fabricação, até que vai sair só um pozinho branco lá no final da produção dela. Este pozinho é a alumina que a gente está falando. A alumina atravessa a rua, para quem já foi na Albras, na Lunorte, vai ver que elas são separadas por uma rua, né, uma estrada, uma rodovia. Atravessa a rodovia e vai para a Albras. Na Albras, essa alumina, esse pozinho vai ser derretido nos fornos, vai ser fundida, e lá vai se formar então aqueles ligotes de alumínio, aqueles tijolos de alumínio que a gente conhece, né, que são comercializados internacionalmente. A Albras ela manda para vários países do mundo esses ligotes de alumínio, principalmente para a Ásia, era um dos mercados que mais consumiam o produto da Albras. Japão, China, então esse alumínio vai para lá. Este processo acontece aqui, e eu devo dizer para vocês, em Oriximiná, nesta cidade, descobriu-se então essa jazida também de minério de alumínio, né, que é a bauxita. Descobriu-se que se tratava de uma bauxita de excelente qualidade, e em nenhum lugar do mundo, isso é uma nota técnica, uma observação, em nenhum lugar do mundo existe uma bauxita com tamanha qualidade como a bauxita que é proveniente da cidade de Oriximiná. Nenhuma bauxita. Para você ter ideia, os cálculos de produção é o seguinte: para cada uma tonelada de bauxita que é tirada do minério, né, da terra que é tirada de lá, para cada uma tonelada, meia tonelada daquilo é alumina pura. Então faz uma ideia da concentração de alumina que existe nesse minério. Nenhum outro lugar do mundo existe um minério de bauxita com tanta concentração de alumina no mundo todo, nenhum lugar. Existem algumas da Venezuela que chegam mais próximo, que chegam a ter 30% só. Então, tipo, de uma tonelada de bauxita, só se extrairia 300 quilos ali 300 quilos apenas de alumínio. Então não é tão rentável. Mas a nossa aqui do Pará, de Oriximiná, é formidável. Fora que ela é muito mais barata, porque está aqui próximo, né? Já vem mais rápida, é diferente de você trazer de outro país, como da Venezuela, como de outros países, de fato, né? Que da Índia que vem. Né? Quando trabalhei na empresa, nós trabalhávamos com bauxitas de diversos lugares. Quando dava problema na mineração Rio do Norte, quando tinha algumas dificuldades aqui, a Lunorte tinha que comprar de fora. E aí comprava da China, da Índia, comprava da China não, comprava da Índia, comprava da Venezuela, de alguns países africanos também vinham, mas era uma bauxita de péssima qualidade, cheio de pedra, muito, muito, muito ruim mesmo de se trabalhar. A fábrica sofria muito no processo, que desgastava muito os equipamentos, enfim. Então, assim, estudos foram feitos, né, na questão em Oriximiná também para ver qual é o potencial de extração dessa jazida, né, para ver tipo quanto tempo a gente ainda pode explorar e tudo mais. Inicialmente se viu que tinha material suficiente para extrair por aproximadamente 100 anos, cara, de tanta bauxita que tinha lá. A extração poderia durar até 100 anos ali, que ia ter bauxita tranquilo. E aí começaram esses projetos, né? A Albras começou a produzir, a Norte começou a produzir alumina, né? A partir daí.
A alumina é vendida também, na época que eu trabalhava, a Albrás consumia aproximadamente 30% somente da produção da Alunorte, o resto, 70% de tudo que a Alunorte produzia ia para o mercado externo, né, ia para fora, ia para outros países, né, da bauxita, principalmente para a China, né, no caso a Alunorte era principalmente para a China que ia, né, o minério de alumina, e era comercializado e tudo mais. Depois foi feito um outro estudo e descobriu-se que aquela jazida de alumina, que antes era calculada para 100 anos de exploração, ela ultrapassa os 350 anos de exploração. Detalhe, da época que tinha sido feito, de 100 anos, calculava-se a partir de uma determinada quantidade de exploração. Agora, com uma exploração muito maior, estima-se que 350 anos aproximadamente essa jazida ainda dura. Então faz uma ideia do tamanho. Então, obviamente, né, podemos declarar que nós temos a melhor jazida, a melhor e maior jazida de alumina do mundo. Isso dentro do estado do Pará. A gente está falando de Pará, gente. Não estou nem falando tanto da região norte, da região amazônica de modo geral. Estou falando só aqui do Pará. Então nós temos aqui a maior, só aqui dentro do Pará, nós temos a maior jazida de ferro gusa do mundo, que é lá na Serra dos Carajás, né? A maior jazida de ferro do mundo, e nós temos a maior e melhor jazida de alumina do mundo, também tudo dentro do nosso estado do Pará. Então, só para a gente conseguir observar um pouco o como foi importante, o quanto tem sido importante para o governo, de modo geral, abraçar esses projetos e implantar eles aqui, né? Porque nós temos uma riqueza muito grande na nossa região. E agora eu vou apresentar para vocês então uma foto tirada do ano de 2009 pelo Google Maps, né? Então nós temos uma foto, deixa eu só passar aqui para vocês. Pronto. Aqui nós temos uma foto de satélite de cima, né, mostrando para vocês algumas coisinhas importantes. Por exemplo, isto aqui é a Alunorte, tá? Apresentando para vocês que isto aqui é a Alunorte. E isto aqui, somente, na verdade, calma, só voltar um instantinho, melhorar isso aqui. Isto aqui só que você está vendo brilhosinho aqui, essa parte brilhosa, isso aqui é a Albrás, tá? Somente essa parte. Deixa eu marcar para você melhor aqui, vou marcar redondinho. Essa parte brilhosinha que você está vendo aqui é a Albrás, tá? A Alunorte, maior zona aqui em cima, e a Albrás, esse círculo menor vermelho que você está vendo, essa parte mais prateada, esses galpões. Na Alunorte, se você observar, vou dar um zoom aqui, se você observar, existe um caminho vermelho pelo meio da fábrica, consegue perceber? Ele passa aqui pelo meio aqui dele, olha, nessa região bem aqui, ele vem seguindo e vem seguindo esse caminho vermelho até essa grande bacia de contenção. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Até essa grande bacia de contenção aqui, que é justamente onde, entende? Entra a bauxita de um lado, né, da fábrica, e do outro vai sair a alumina, que é o produto deles, e o lixo, né, que é a terra, o resíduo das coisas. E exatamente onde eu marquei para vocês com esse círculo, é onde nós temos a nossa reserva, a bacia de rejeitos sólidos, DRS. O lixo da fábrica, o que sobra é aí. Aí você pode dizer, professor, parecido com aquela história que a gente tem de Brumadinho, né, dessas outras empresas dos outros lugares onde a bacia de rejeitos caiu e tudo. É, gente, é a mesma coisa. Só que aqui tem diferença, né? Aquelas lá foram produzidas, aquelas bacias em regiões de morro. Tanto que quando rompeu veio caindo tudo para baixo e levou tudo aí. Aqui na nossa região nós não temos morros, nós temos um território plano. Então essa bacia ela foi preparada e se ela derramasse, por exemplo, se ela chegasse a ter um problema semelhante ao que aconteceu em Brumadinho, Mariana, não ia gerar problema nem 5% de tudo que gerou lá de problema, né, para as famílias, para as pessoas que moram próximos. Lembrando que essa foto é do ano de 2009, inclusive é da época que eu trabalhava lá na empresa, na Alunorte. Esse negocinho aqui do lado aí você observa, olha só, como funciona a dinâmica desse processo. Deixa eu voltar aqui. A Alunorte,
ela recebe, a Alunorte ela recebe a, o minério da bauxita, produz a alumina e vende a alumina para a Albras, tá? Aí você vai observar que do lado desses galpões que eu marquei para você aqui, do lado desses galpões, tem algo diferente bem aqui do lado. Tem uns prédios aqui do lado, olha. Tá vendo isso aqui? Eu vou dar um zoom nele para você ver. Essa parte aqui do lado da parte brilhosa, né? É justamente a Alubar que você está vendo aí. É uma outra empresa que foi instalada, essa aqui do lado, olha, isso aqui é a Alubar, é uma empresa que foi instalada na região do lado da Alunorte. O que acontece? Do lado da Albras. A Alunorte prepara o minério, a Albras derrete esse minério, né, no caso a bauxita, a alumina, prepara os ligotes de alumínio. A Alubar produz fios elétricos com o alumínio que a Albras faz. Então, quer dizer, ela só atravessa a rua de novo, é produzido daqui, vem para a Alunorte, para a Albras, da Albras vem para a Alubar. E aqui produz fio elétrico, tudo e comercializa. Então, para vocês entenderem como esses projetos vieram trazendo também outros, vieram trazendo outras empresas juntos para esse processo. E isso aqui no final que você está vendo, tá? Isso aqui que você está vendo é o Porto do Conde, onde teve aquela situação daqueles bois que afundaram, aqueles navios aquele navio que afundou com não sei quantas mil cabeças de gado, que morreram vários bois e tudo mais. E esse é o complexo aqui do lado, o complexo portuário que existe. Essa é uma visão que nós temos do ano de 2009. Agora muita coisa já mudou, já cresceu isso aqui e tudo mais. Agora uma pergunta, uma observação. Você está vendo uma imagem via satélite, né, dessas empresas do ano de 2009. O que você vê de verde é mata, floresta, mata fechada, pouquíssimo explorada. Imagina o tamanho destas feridas que foram geradas no meio dessa floresta e o quanto isso pode ter impactado para o do processo natural, né, para o meio ambiente. Lembrando que eu já tive a oportunidade, inclusive quando eu trabalhava lá, de vir. Eu trabalhava bem aqui nessa área, bem aqui no meio, nessa parte vermelhinha do teu desenho aí, do teu mapa. Eu trabalhava numa área onde a lama saía do processo. Ela saía nos tanques, caía numa caçamba e a caçamba trazia para cá para o depósito de rejeitos, né? E eu já tive a oportunidade de vir numa caçamba aqui neste lugar. Gente, isso é muito grande. Se você observar daqui, o tamanho dessa bacia de rejeitos de lixo, dessa lixeira da Lunorte, ela é praticamente o tamanho da empresa, da fábrica inteira da Lunorte. Ela é maior do que a Albras e a Alubar juntas. Faz um cálculo aí, só olhar direitinho no olho, vou até apagar daqui, tá? Você olha e observa que isto aqui, só essa área que você tem, ela é maior do que a Albras e a Alubar juntas. Faz uma ideia do tamanho só do depósito, só do lixo dela. Quando eu estive aqui em cima, né, nesse período, quando eu fui aqui nessa região, na caçamba, junto com o pessoal, uma vez eu fui à noite, fui 2 vezes só lá, a montanha de lixo é tão alta que ela passa da copa das árvores. À noite, nós enxergamos Belém com uma facilidade tremenda. Dá para você ver Belém de lá de cima, de dentro da caçamba, tu enxerga Belém, a luminosidade da cidade de Belém, né? De tão alto que é, de tão